Sejam bem-vindos à GeO Papers. Aqui a gente te ensina como se manter atualizado em ginecologia e obstetrícia, mesmo que você não tenha tempo para estudar. Eu sou o Jader Burtê. Eu sou a Marina Apostólico. E hoje a gente vai conversar um pouquinho, vamos fazer um bate-papo, na verdade, sobre uma grande emergência obstétrica, né? Que é a síndrome HELP, que realmente a gente está acostumado a ver nos plantões, quem faz plantão, quem atende obstetrícia. Acho que tem bastante coisa para a gente poder conversar, né, Marina, sobre síndrome HELP. Super, muita coisa, porque sempre que a gente está frente a uma paciente com HELP, a gente pede socorro também, porque o nosso coração começa a bater mais forte, porque são casos que muitas vezes o desfecho a gente não sabe o que vai acontecer, porque a maioria das complicações acontecem no puerpério, né? Depois que nasce, a gente fica angustiado de fazer o diagnóstico na gravidez e fala, ok, bora nascer. Mas aí, com tudo que acontece, às vezes a gente vai ter uma complicação depois do nascimento, né? E dependendo do momento, né, se a intervenção for feita no momento errado, né, ou se atrasar, a gente já sabe, né, que existe realmente aí desfecho ruim, né, que pode acontecer. Com certeza. Mas então, Marina, me conta assim, o que é? Vamos definir, o que é a síndrome HELP? Bom, quando a gente pensa em HELP, né, a gente vai pensar em hemólise, elevação das enzimas hepáticas e plaquetopenia, né? Basicamente, quando a gente tem esses três achados, e normalmente está associado numa paciente com uma pré-eclâmpsia grave ou uma hipertensão crônica sobreposta à pré-eclâmpsia, são as pacientes que acabam evoluindo dessa maneira com a HELP. Então, a gente tem a hipertensão, muitas vezes associadas, mas não é obrigatória. Às vezes eu posso ter a HELP sem a hipertensão presente, é a grande minoria, mas isso pode acontecer. E essa paciente tem uma elevação das enzimas hepáticas, plaquetopenia e hemólise. Basicamente é isso que acontece. Então, é aquilo que a gente fala, né? Quando a gente está na residência ou quando a gente está dando um plantão de GO, a gente fala, chegou uma paciente hipertensa, vamos pedir uma rotina DEG, né? Tradicional rotina DEG. Que exames a gente vai pedir? Os exames de diagnóstico de HELP estão inclusos aí, porque às vezes eu tenho a pré-eclâmpsia e ela está se complicando ainda com a síndrome HELP. Eu lembro que o pessoal falava muito assim, vamos pedir provas de pré-eclâmpsia, né? Na Sim. verdade, não são provas de pré-eclâmpsia, são provas de HELP, né? Exato. A gente quer saber, na verdade, se ela não tem essa complicação que a gente precisa diagnosticar, né? É mandatório que a gente diagnostique e que a gente consiga fazer a intervenção no momento certo, né? É o combo da hipertensão gestacional. Aqui em São Paulo, a gente não fala prova de pré-eclâmpsia, a gente fala rotina DEG. É, isso aí. Então, a gente vai aprendendo como é que fala em cada lugar do Brasil, né? O importante é o resultado, né? Se realmente o pessoal vai pedir os exames. Vou até falar, pessoal, se onde vocês estudam, onde vocês trabalham, fala diferente, coloca nos comentários que eu vou adorar saber. Com certeza. Não, é bem importante mesmo, porque cada estado às vezes tem o seu regionalismo, né? E Sim. fala de um jeito diferente. Aí a gente pensa assim, que exames que vão me ajudar a fazer o diagnóstico de HELP, né? Então a gente pensa em hemólise, né? Hemólise, bilirrubina total vai aumentar. Então, pedir bilirrubina total para uma paciente com uma pré-eclâmpsia grave ou uma descompensação da hipertensão é importante. E aí a gente coloca aí bilirrubinas nessa rotina DEG, nesses exames que vocês falam da rotina pré-eclâmpsia, como é? Provas de pré-eclâmpsia. Provas de pré-eclâmpsia. Se a bilirrubina total vier superior a 1,2, é um critério de HELP síndrome, né? E aí a gente vai pensar aí nas enzimas hepáticas, elevação de TGO e TGP, ALT ou AST, depende de como você falar também, acima de 70. Então, se eu tenho essas enzimas acima de 70, também é exame positivo pensando em HELP síndrome, né? E plaquetopenia, o clássico do clássico, que é o que mais preocupa a gente, né? Porque o grande complicador da HELP é esse IVD, é sangramento, e conjuntamente com pico de pressão, então sangrar em todos os lugares a gente pode fazer AVC, pode fazer tanta coisa, pode sangrar a placenta, fazer um DPP, pode sangrar no pós-parto, independente da via de parto, mas mais na cesárea. E para a gente fechar a HELP, a gente fala aí plaquetopenia abaixo de 100 mil plaquetas.
Que é o mais importante de tudo, né? Se a gente Super. for pensar assim, em todos os exames, é o mais importante. Inclusive, eu estava me lembrando que caiu uma questão na prova da USP sobre isso, que a pergunta era assim, de todos os exames que a gente pede, né? Numa paciente com pré-eclâmpsia, qual que é o mais importante de todos, né? Sim. O mais importante, com certeza, são as plaquetas. Sim, que acontece um consumo de plaquetas e fatores de coagulação nesse caso. Então, essa Hum, paciente pode entrar em CIVD embaixo do ah, nosso nariz, exato. tá? Então, todos esses exames de rotina de síndromes hipertensivas são importantes, mas o objetivo final não é só falar de hipertensão, é falar daquela hipertensão que evolui com a HELP síndrome, né, Jada? É. E Marina, me conta assim, ó, o momento que a gente fez o diagnóstico, né, de síndrome HELP, a gente tem ali o quadro laboratorial, né, compatível com síndrome HELP. Qual é a conduta? O que que a gente tem para fazer no momento que a gente recebe esse diagnóstico de síndrome HELP? Bom, Jader, como tudo em obstetrícia, tudo vai fazer a gente parar para pensar assim, qual é a idade gestacional que essa paciente está. Então, primeira coisa, a maioria das vezes vai ter essa tendência de estabilizar e resolver. Mas a gente tem que pensar também em qual é a idade gestacional que essa paciente está e o que eu tenho aqui no meu serviço nesse momento para poder oferecer para ela. Então, de bate pronto, ok, é uma HELP associada com a pré-eclâmpsia, ou mesmo se ela não tenha uma super hipertensão, mas a gente fechou HELP para ela, a gente vai fazer sulfato de magnésio para ela. Então, a gente vai lidar com uma pré-eclâmpsia grave, tá? A gente vai sulfatar essa paciente e, de preferência, a gente vai sulfatar essa paciente endovenoso. Porque se eu for fazer um Pritchard, né, vou ganhar um hematoma pela plaquetopenia e pelo consumo de fator de coagulação. Então, é via endovenosa, tá? A gente vai tentar fazer a Isuspan ou Cibai para essa paciente pelo risco de hematoma. Eu já vi uma paciente que fez uma hematoma na nádega que, meu Deus do céu, eu tive pesadelo com essa lembrança na minha vida. Não, e além do hematoma, a questão de fazer a cada 4 horas, né, uma Uma injeção, né? agulha desse tamanho, né? Não, É muito atualmente não. complicado. Somente quando você for realmente transferir essa paciente, ou se você está num local que é isso que você vai conseguir fazer, ou se é uma paciente que tem um risco muito grande de intoxicar por esse sulfato de magnésio, aí a gente acaba encontrando um papel aí para o Prisha de hoje, que faz endovenoso o ataque intramuscular depois. Mas o que a gente faz é sulfatar essa paciente para estabilizar. Então, a gente vai lidar ela como uma paciente com uma pré-eclâmpsia grave, sulfatação, hidralazina, se for necessário, estabilizar a mãe e bater o olho na idade gestacional dessa paciente. Se essa paciente, ela tá aí acima de 34 semanas, não tem o que discutir, pessoal. É game over. E a gente vai ter a resolução da gestação pela via mais segura. Eu acho importante a gente falar isso. É a via mais segura o indicado. E não a via mais rápida. Não é um DPP. A gente está falando de uma paciente que tem uma HELP síndrome. Então, eu preciso estabilizar essa mãe, monitorar esse bebê. E a via é obstétrica, Jader. A via não é cesárea, como muitas vezes a gente vê por aí. Então, isso não só para a prova, viu, pessoal? Isso para a vida. Às vezes a gente fica com medo, a gente fica com receio, a gente quer resolver logo essa gravidez, porque que angústia, né? Ela tem uma HELP, uma pré-eclâmpsia grave. Só que nem eu falei para vocês no começo do bate-papo, o puerpério, o pós-parto, uma paciente com uma síndrome HELP, com uma chance maior de sangramento, às vezes você faz aquela cesárea para você sentir resolver, mas aí no puerpério essa mulher vai ter mais chance de sangramento, às vezes muitas complicações. Então, o parto normal, quando é possível, é a melhor das vias. Desde que, obviamente, mãe e bebê estejam bem estáveis, a gente tem uma estrutura legal aí, onde a gente consegue ter essa retaguarda de acompanhamento seguro para mãe e bebê. Então, não é via mais rápida na HELP, nem via mais rápida na eclâmpsia, na pré-eclâmpsia grave. É a via mais segura, se possível. Tá bom? A gente vê, às vezes, os colegas acharem que tem que resolver logo. Claro, gera uma angústia, né? É Obviamente, em claro. todos nós, né? Uhum. E aí, às vezes, o pessoal pensa, não, mas eu vou colocar miso, sabe assim, vou ter que preparar colo para depois eu. Então, pode levar mais de 24 horas. Então, Sim. temos essa segurança, né? Se mãe bem, né? E bem-estar fetal também comprovado, a gente tem essa segurança que dá pra gente esperar esse tempo, Sim, né? inclusive quando a gente vai fazer uma indução de parto numa situação como essa, a gente faz acompanhamento dos exames laboratoriais, tá, Jader? Porque assim, a gente sabe que se a plaqueta estiver abaixo de 50 mil, eu tenho uma chance muito maior de fazer uma coagulação intravascular disseminada.
complicada. Então, se eu tenho uma paciente com uma plaquetopenia de 80 e 6 horas depois que eu fiz o diagnóstico, eu repito esses exames. Então, eu vou pedir de novo a minha rotina de HELP e eu vou acompanhar se há uma piora e um problema agravou ou se ela está estável com toda a minha monitorização de pressão. Eu tenho que acompanhar esse bebê. Será que esse bebê não está entrando em sofrimento fetal? Se ele estiver entrando em sofrimento fetal, é indicação de cesárea. Aí são outros 500. Mas não simplesmente porque ela tá com o quadro de HELP que eu vou indicar uma cesárea. Sim. É a indicação obstétrica, na verdade. Exatamente. Né? Tirando que a gente vai conversar aí mais um pouquinho. Pensando em anestesia, né, Jader? Com plaquetopenia e esse consumo de plaquetas que acontece, a paciente total em toxemia, né? Hemolizando, consumindo plaqueta, alterando o fígado. Aí mais uma cesárea com anestesia geral, muitas vezes, Exato. né? Junta tudo e às vezes é aquela vontade de resolver para poder tirar a responsabilidade, assim, opa, resolvi, ó, o bebê nasceu bem, mas depois a gente pode ter alguns problemas maiores. Com certeza. E, Má, deixa eu te perguntar uma pergunta que eu sei que é polêmica, assim, né? Vamos lá. Mas que eu acho que a gente tá aqui para isso, né? Pra gente poder debater, né? E a história do corticoide, né? O corticoide para maturidade pulmonar, a gente sabe que é fato, né? Indubitável que realmente com menos de 34 semanas tem benefício, Sim, né? sim. Mas o corticoide para a questão da plaquetopenia, assim, o que a gente tem de evidência? Por que ainda é tão polêmico, né? A gente falar sobre isso? Polêmico, né? Sempre, assim. Você sabe, Jader, que isso era uma das grandes discussões que eu tinha com a coordenação da residência médica. Eu fiz minha residência num lugar onde era muito forte a equipe que fazia pesquisa de pré-eclâmpsia, a gente tinha muita paciente grave lá. Então, virava e mexia, a gente se deparava com uma paciente com uma pré-eclâmpsia gravíssima precoce e que evoluía com uma síndrome HELP. E a plaquetopenia ia, só que, sei lá, era 26 semanas. E aí? Tu vai resolver, você não vai resolver, então é meio complicado. Então, algumas vezes a gente chegava a fazer corticoide, acompanhava essa paciente se ela estivesse muito estável, e se eu fosse sempre dividindo com a paciente aí, explicando para ela as possibilidades, para ver se havia algum tipo de elevação aí das plaquetas, desde que ela esteja estável dos outros parâmetros, tá bom? Acho que isso só cabe quando a gente tem uma gestação muito periviabilidade, onde a gente está num lugar onde eu não consiga estabilizar, mas a grande polêmica disso é que, como a HELP e a pré-eclâmpsia estão andando juntos, na hora que eu dou corticoide, o que vai acontecer? Eu posso descompensar essa paciente da pressão. Então, é uma faca de 2 gumes. Eu vou dar o corticoide, porque ela estabilizou e eu não resolvi porque é muito próximo à viabilidade. É um bebê muito prematuro para o meu serviço. Aí eu dou corticoide, eu descompenso da parte pressórica, então pode até melhorar um pouco minha plaqueta, mas eu preciso ter uma estrutura muito grande e uma paciente muito bem esclarecida e uma equipe muito em cima dessa paciente para tomar essa decisão, certo? Então, a maioria das vezes a gente é uma conduta de exceção, mas que ela é possível, sim. Eu acho bacana a gente falar sobre isso, porque a gente sabe que a nossa especialidade é cheia, né, de controvérsias e tem muita coisa que eu acho que ainda falta a gente ter mais evidências, né? Sim. O corticoide, assim, desde o tempo que eu fazia residência já era super polêmico, né? Porque realmente falta evidência. E eu acho que ainda falta a gente ter essa evidência mais robusta, né? De que realmente ele possa ser benéfico. Ou às vezes o benefício é tão pequeno, né, comparado ao risco, que aí não vale a pena, né, a gente eu acho, na verdade, eu te falo ainda mais, aí é opinião pessoal total, não baseada em evidência. Eu acho que quando o obstetra vê uma síndrome HELP, ele bota na mesa e resolve, muitas vezes na vida real. Então não dá nem tempo da gente discutir se vai fazer o corticoide ou não para melhorar. Exato. Opa, é game over. Assim, você bancar e você deixar uma paciente estável com uma HELP numa UTI, em acompanhamento, a maioria das vezes acontece isso em serviços de escola, que tem uma grande estrutura, que vai ter sempre o residente, a coordenação, em cima do caso. Acho que por isso, inclusive, que a gente não tem tanto N para tal. É uma opinião pessoal minha. Eu que já trabalhei em muita UTI materna, muita semi-intensiva,
Eu vejo. E assim, não julgo, não. Eu acho que é meio complicado mesmo da gente, às vezes, bancar os riscos de tudo isso. Mas o nosso papel aqui, como educadores e como pessoas que gostam de trabalhar e de estudar muito, é falar que a gente não precisa muitas vezes ser tão invasivo. A gente tem que dividir as responsabilidades com outras pessoas. Então, se a gente tem um hospital onde a gente tem uma UTI legal que vai acompanhar a nossa mãe, onde tem uma equipe que vai poder acompanhar esse bebê próximo, dividir com a paciente o aguardar e saber até onde aguardar, né? Então, a HELP, num prematuro muito precoce, a gente pode, às vezes, aguardar para poder fazer corticoide para maturação pulmonar, e aí esse corticoide já dá um up aí na plaqueta, já dá uma ajuda. Às vezes, a gente pode fazer um tratamento conservador, mesmo que seja por um pequeno espaço de tempo, para melhorar as condições do bebê, e assim a gente conseguir fazer com que o binômio tenha uma resposta melhor. Certo, muito bom mesmo. E aproveitando essa questão das plaquetas, né? Quando a gente vai interromper a gestação, né? Existe um ponto de corte, assim, que recomende a gente fazer transfusão de plaquetas? Eita, Jader, aí você tá querendo... Tô te colocando na parede, hein? Mas o legal é a gente poder discutir mesmo. Mas dessa vez eu vou ter uma base científica legal para poder falar para vocês, porque isso é uma outra super polêmica, né? Porque o que a gente sabe é que essa paciente está numa toxemia tão grande, ela está consumindo essas plaquetas tanto que o que se falava muito é: você vai transfundir plaqueta e essa plaqueta, cara, não vai agir, não vai nem ter tempo de agir, porque ela tá consumindo, ela tá em HELP, ela tá hemolizando, ela tá consumindo, ela tá com uma alteração importante de coagulação. Então, falava que não adiantava a gente transfundir plaqueta. Aí, agora, em dezembro de 2022, né, há pouquíssimo tempo, saiu um novo protocolo do Ministério da Saúde de gestação de alto risco, e nele a gente consegue ter uma clareza de orientação do que fazer. Então, o que a gente sabe, o que foi dito ali? É que sempre que eu tenho uma HELP síndrome com uma plaquetopenia abaixo de 50 mil, eu tenho uma chance maior de fazer coagulação intravascular disseminada. Então, seria esse o ponto de corte, assim. E aí ele fala assim, se a paciente tiver algum tipo de sangramento, transfunde plaqueta, sim. Se a gente vai resolver essa gestação, ou seja, precisa nascer, tem indicação de nascimento, e for por via alta cesariana, eles orientam que mesmo sem sangramento, a gente transfunda plaquetas, se eu tiver abaixo de 50 mil para uma cesariana, e abaixo de 20 mil se for um parto vaginal. Então, isso eu achei bem legal, porque agora a gente consegue guiar um pouquinho, conversar melhor com os anestesistas, porque é para aquele momento de parto e puerpério, pelo menos, que essas plaquetas vão dar uma ajuda para a gente evitar os riscos maiores de sangramento, né? Inclusive, a gente estava batendo papo aqui agora há pouco, aí fofoca de bastidores, viu, gente? Que a gente estava falando... E aí, se a gente faz uma cesárea, né, numa paciente com HELP síndrome, deixa adreno, não deixa adreno, né, Jada? Uhum. E, assim, porque o maior risco dessa paciente é sangrar. Ela está consumindo todos os fatores de coagulação, plaqueta, gente. Então, num pós-parto cirúrgico, a gente tem mais chance de sangrar. Mas não é obrigatório deixar dreno nessa paciente. Mas a gente tem que ter um olho grande e observar muito essa paciente, de preferência, no pós-parto, independente se via alta ou via vaginal, deixá-la em uma unidade de terapia intensiva. Não, e eu acho muito interessante, sabe, a gente ter essa diretriz do Ministério da Saúde, porque, enfim, é uma publicação brasileira, né, Sim. oficial que endossa essa conduta, né? Então, por mais que tenha discussões, né, que são saudáveis, né, do tipo, não, Super. eu acho que não precisa, ou eu acho que precisa, não. A gente tem uma diretriz brasileira oficial que nos dá esse suporte e essa orientação, né? Então, abaixo de 50 mil plaquetas, se tu for fazer uma cesariana, né, se recomenda, né, então fazer a transfusão, e no parto abaixo de 20 mil. Então, é uma informação bem importante, né, Super. a gente colocar, porque a gente tem suporte, a gente tem uma bibliografia, né, que realmente nos dê Sim. esse suporte. Sim, e a bibliografia nacional que mais nos norteia para as decisões. Independente se todo mundo concorda ou não, porque a gente sabe que quando a gente está falando de hipertensão da gravidez, existem diversas condutas que são complexas, assim, interescola, né? Mas, legal, o Ministério da Saúde nos orienta, a gente consegue fazer isso para poder trazer mais segurança para a paciente.
Se vai conseguir mudar 100% do que iria acontecer, a gente não sabe, mas a gente consegue utilizar e isso já me deixa muito feliz. Com certeza. Não, e até entre a equipe, né, porque às vezes tem esse tipo de discussão com o anestesista, Opa! né, então assim, ou às vezes se já tem um intensivista em cima também, né, às vezes, ah não, mas não precisa, né, então assim, acho que é importante a gente poder Sim, ter, né, um documento, né, que realmente acaba nos dando, né, esse tipo de suporte. Então acho interessante, assim, achei muito bacana a gente poder ter essa informação agora, né. perfeito. Porque realmente, para nós obstetras, assim, o diagnóstico da HELP síndrome é uma coisa que é tenso, mas garanto para você que pro anestesista, ele tá suando frio aqui, ó. Uhum. Por quê? Grávida já é um ser humano muito diferente para a grande maioria dos especialistas e para os generalistas, né? E se a gente tá num local onde o anestesista não é uma pessoa que tá tão habituada a lidar com parto, ele tá lá fazendo um pouco de tudo, né? Então ele tá anestesiando uma apendicite, uma coisa que ele tem uma coisa mais estável. Aí chega uma cesariana com geral, né? Uhum. Ele já começa a respirar fundo. E o obstetra também, né? Porque tem que tirar aquele bebê rápido, né? Exato, exatamente. E ele não pode fazer um bloqueio. Um bloqueio no neuroeixo com uma paciente com plaquetopenia e com plaquetas que não funcionam da maneira mais adequada possível, né? Uhum, E pelo risco de hematoma aí na coluna. uhum. E então, gente, quando a gente tem uma paciente com uma plaquetopenia já instalada e a gente tem que indicar um parto cesárea, muitas vezes a gente vai ter que fazer com anestesia geral. Anestesia geral, a gente tem que tirar esse bebê rápido, né? E depende muito também aí de experiência de todos os envolvidos. Então, mais uma coisa que fala a favor que talvez a gente estabilizar e tranquilizar essa paciente, se a gente não tiver nenhuma emergência, que a via baixa continua sendo uma via possível. E uma pergunta assim, quando a gente tem a síndrome HELP, claro, a gente sabe que é uma complicação ruim, né? Que a gente, enfim, quer tentar evitar. Tem alguma intervenção médica que a gente possa fazer para prevenir, né? Evitar, a gente sabe que é uma palavra muito forte, né? Porque evitar seria a gente eliminar o Sim. risco. Não, e eliminar a gente sabe que não tem, né? Mas assim, para prevenir a síndrome HELP, existe alguma coisa? Ah, sim, Jader. Eu acho que isso é uma das coisas mais bacanas que saíram dos últimos anos em relação à obstetrícia, né? Que é a prevenção de pré-eclâmpsia e acaba entrando junto aí para síndrome HELP, porque elas andam muito juntas, né? Apesar que nem eu falei, não é obrigatório você ter uma pré-eclâmpsia, uma alteração de pressão muito grande para você ter uma síndrome HELP. Eu já vi síndrome HELP com uma paciente por 3/8. Mas, mas uma, né? Aquela exceção da Uhum. exceção, o pé frio, tipo eu que vi. Então, assim, Eu também sou pé frio, vou te contar que eu também sou super pé frio. então, assim, o que eu posso falar? A gente vai falar aí da gente usar o AS numa paciente com histórico de pré-eclâmpsia prévio. A gente vai fazer a avaliação do IP das artérias uterinas. Se a gente conseguir pedir os biomarcadores de pré-eclâmpsia no fabuloso mundo de Disney, que a gente sabe que pouquíssimos lugares conseguem fazer, junto do morfológico com o Doppler das artérias uterinas, pegar o histórico da paciente. Se a gente colocar ela naqueles fatores de risco para a utilização do AS, do cálcio, que está super claro no nosso protocolo do Ministério da Saúde, a gente já consegue evitar muito que apareça aí a pré-eclâmpsia grave, a HELP síndrome. E uma outra coisa que é super legal de falar é que existe uma relação mesmo, importante até, talvez pelo viés do lugar e do tipo de trabalho que eu faço, que eu trabalho muito com patologia obstétrica, de HELP síndrome precoce com pré-eclâmpsia grave e pacientes que apresentam síndrome antifosfolípide, SAF. Então, é uma coisa que até eu gostaria de estudar um pouco mais, talvez para a gente ir outro dia, fazer um outro bate-papo, eu posso tentar fazer. Mas é muito engraçado que às vezes você tem uma paciente com uma história prévia de uma HELP completa, precoce com um restritaço, aí vai passar com você, você investiga trombofilias depois pelo histórico obstétrico adverso, aí tem uma indicação, aí vem SAF. E como eu vejo muita paciente com histórico obstétrico no meu dia a dia, ou quando eu vou estudar, eu estudo bastante essa parte de trombofilias, você vê que às vezes a primeira gravidez da paciente, a paciente nunca teve nenhum problema de saúde, ela engravidou, ela fez um pré-natal, só que ela não conseguiu fazer a predição de pré-eclâmpsia adequado,
Ninguém pensou em prescrever AS para ela, porque ela é magrinha, saudável, jovem. De repente, ela faz uma super pré-eclâmpsia grave, precoce, e nasce aí com suas 26 semanas, é um super restrito. E a gente vai investigar depois e vem aí autoanticorpos antifosfolípidos positivos. Olha só. Vê que ainda tem um universo, né? Eu fico sempre lembrando daquela imagem, né? Que às vezes o pessoal apresenta nos congressos que é uma caixinha, assim, né? Na verdade é um retângulo, né? E aí, assim, doenças hipertensivas na gravidez, que é todo esse retângulo. O que que a gente sabe? É só uma bolinha no meio do retângulo. Super, Então a gente tem muito ainda, né? Pra gente muito. estudar, pra gente descobrir, né? E acho que tem muito conhecimento que ainda vai vir aí nos próximos anos em relação a isso. Eu gosto muito de falar sobre isso, porque agora a gente tem tantas pesquisas relacionadas à placentação, invasão placentária, fatores angiogênicos, é o futuro, né? Da medicina fetal, da obstetrícia, e eu acho que a gente vai conseguir evitar muitas dessas patologias que a gente ainda vê hoje. Mas a gente precisa de tempo, estudo, dinheiro, investimento em Exato. pesquisa, né? Exatamente. Mas é bem por aí. Eu adoro ler sobre os novos estudos relacionados à placentação, é bem interessante. Olha aí, ó, já é um tema aí pra gente conversar nos próximos videocasts, ó. Com certeza, e eu espero que todo mundo acompanhe os nossos videocasts aqui, porque a gente traz aí o máximo de coisas e as dicas mais bacanas, talvez, que eu queria ter tido quando eu estava lá na minha especialização. Muito bom, excelente, mano. Gente, muito obrigado, então, pela atenção aí de vocês. A gente fez aí um bate-papo, então, sobre a síndrome HELP. Eu queria que vocês deixassem aí nos comentários pra gente as experiências que vocês tiveram, o que vocês já tiveram de caso diferente. Chamem a gente. Esse canal é justamente para isso, pra gente trocar experiência, pra gente discutir caso, pra gente divulgar conhecimento em ginecologia e obstetrícia, né? Porque isso é um ganho para todo mundo. A gente aprende muito também com vocês. Então sempre deixem aí para nós os comentários. Muitíssimo obrigado. Até a próxima. Obrigado, Má, foi excelente. Obrigada, Jader, foi ótimo. Até a próxima. Tchau, tchau.